Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. O Zé, como bom amigo, me liga no meio da semana e fala assim: você pode falar lá para mim domingo? Bom, amigo foi feito para isso, né? Solta batata quente, eu vou viajar, então você resolve, tudo bem, a gente tenta. Né, Jé? Mas eu confio, não sei, né? Pois é. Mas na verdade, eu havia preparado um tema para a gente falar hoje. E esse tema mudou. Hoje à tarde eu passei boa parte da tarde elencando aqui alguns tópicos para eu não fugir do assunto. Porque na verdade ontem nós recebemos uma mensagem vinda da Mansão do Caminho em Salvador, e eu achei por bem começar a divulgar ela por aqui hoje, o que me fez levantar um pouco mais cedo, dada a gravidade, a seriedade e a necessidade disso. Mas na verdade é uma mensagem que não é para assustar, ela é para prevenir, ela é para nos alertar, porque quando nós sabemos que temos que caminhar numa estrada, que nessa estrada tem um buraco lá na frente, um desvio, sabendo antes nós podemos nos precaver e tomar os devidos cuidados. Essa é a intenção. Kardec disse que quando algo tem que ser trazido à humanidade, ele é trazido em diversos lugares, por diversos médiuns que não se conheçam e sempre com o mesmo teor. O que ele chamou de universalidade do ensino dos Espíritos. E que é justamente uma maneira de atestar a veracidade. É o que Jesus falou, que a luz deve ser colocada não embaixo, mas sobre o candeeiro. Não existe algo que deve ser revelado para a humanidade que vem num grupo fechado, ou numa turma, ou apenas numa religião. Não. Ela é revelada para todos de maneira distinta. E quando você ouve algo sendo falado diversas vezes por diversas pessoas que não se conhecem, aquilo mostra que é real. Em relação a esse assunto de hoje, eu destaquei 4 momentos. 3 deles eu vivenciei, e o último é essa da mensagem do Divaldo, que são momentos que são relativos ao tema da atualidade. A mensagem do Divaldo fala sobre o momento que o mundo está vivendo e do futuro próximo nosso. Mais ou menos 30 anos atrás, e quando eu falo 30 anos parece que é muita coisa, mas há mais ou menos 30 anos atrás, eu adolescente participava de uns trabalhos mediúnicos aqui na Casa do Caminho, e num desses, ao final dos trabalhos, sempre que havia permissão do mentor dos trabalhos, acontecia uma comunicação por psicofonia. E nessa noite se manifestou um espírito que se identificou com uma freira católica. E eu me lembro muito bem. Ela manifestou no médium, estava em pé logo à minha frente, e deu uma mensagem de mais ou menos uns 8 a 10 minutos, cujo teor, eu confesso, não me lembro mais, mas teve uma parte da mensagem que ficou gravado na minha mente. Ela disse que o mundo começará grandes transformações a partir desse momento. Não daquele momento, aquele dia, daquele momento histórico, daquele ano, daquela década. E que haverão grandes transformações. Entre elas, ruirá todos os impérios do planeta. Porque não pode existir extremos. A humanidade do futuro será mais próxima. E acontecerá várias coisas para que caiam esses impérios, a começar pela Santa Amada Igreja Católica. Nunca esqueci dessa frase. E o interessante, logo depois,
Começou o fortalecimento do evangelismo, os escândalos dentro da igreja e o esvaziamento da igreja. Começou a cair por conta de escândalo de verdades que começaram a vir à tona, por questionamentos dos próprios católicos, e hoje nós vemos como que está a situação da igreja, segurada por uma mão abençoada, que é do Papa Francisco, que veio justamente para mudar isso. E logo depois a gente começa a observar historicamente, os Estados Unidos, a grande economia mundial, ruiu uma bolha imobiliária na quebra dos bancos. Vários poderes de vários países, de várias empresas começaram a ruir uma atrás da outra, justamente diminuindo essa distância. Porque segundo a revista super interessante, nós colocamos num ônibus, dentro de um ônibus, as 45 pessoas mais ricas do mundo, que detêm 98% da riqueza mundial. Percebe? Então isso tende a diminuir. E essas transformações começaram. Logo depois vieram pipocando as notícias da grande transição planetária, que até então quase ninguém na doutrina falava. Começou com Divaldo, quando ele trouxe a notícia das crianças índigo. E ali ele falou da grande transição. Isso foi mais ou menos década de 90, começo de ano 2000. Mas outra coisa que me marcou muito aconteceu, por assim dizer, dentro de casa. Quem aqui conheceu meu pai, o tio Eudes, sabe que elogiar a dedicação dele não é porque ele desencarnou. Todos que conviveram e conheceram sabem que meu pai dividiu a vida dele entre 50% para a família e 50% para a doutrina espírita. Ele desencarnou há 4 anos, vítima de uma fibrose pulmonar, uma doença extremamente cruel, que mata a pessoa de maneira mais cruel, porque vai petrificando o pulmão até a pessoa não conseguir respirar mais. E no declínio da saúde, ele nunca reclamou. Nós descobrimos a doença dele, que só ele e a minha mãe sabiam, 6 meses antes da desencarnação dele. Até então, sofriam os dois, tudo junto, os tratamentos, que na realidade são só sintomáticos, não tem tratamento. E eu nunca vi ele reclamar. Há 3 dias da desencarnação dele, ele estava fazendo piadinha, porque depois agravou o quadro, ele não conseguia conversar, porque não tinha fôlego, o balão de oxigênio 24 horas por dia. Mas dando força, apoio para a família e fazendo as piadinhas que todos conhecem. Ele desencarnou no domingo, na segunda o sepultamento, e logo em seguida começaram as notícias de pessoas diferentes que davam notícias dele, inclusive o Alain, aqui do Grupo Luz. Mas o fato é que 7 meses depois, dia 18 de setembro, aniversário de nascimento dele, minha mãe quis fazer um culto para comemorar o aniversário dele, e pediu que não fosse na casa dela, porque a família é grande, a casa é pequena. Eu então pedi uma sala aqui nessa casa. E como era uma quinta-feira, estava tendo uma palestra aqui, nós fomos para aquela primeira sala. Estávamos em torno de 40 pessoas, apenas 2 que não eram diretamente da família. E ali meu pai deu a primeira comunicação por psicofonia, 7 meses depois da desencarnação. Numa comunicação tão autêntica que ele conversou com os trejeitos dele, com o jeitinho dele, com o modo de falar dele, atestando a veracidade. Mas alguém pode falar, não, mas tudo bem, alguém que conheceu ele poderia imitar. Concordo. Mas ele falou e fez coisas que ninguém poderia saber. Como, por exemplo, numa certa altura da comunicação, ele se vira para minha mãe e fala, Eni Mobem. Esse Mobem era uma maneira carinhosa que ele tratava minha mãe apenas dentro de casa. Eni Mobem. Quanta saudade eu tenho de acordar à noite, de madrugada, de manhã, botar a mão e sentir que você estava do meu lado na cama. Quanta saudade eu tenho de você trazer o café da manhã para mim todos os dias, até quando você estava com raiva, deixava o café da manhã e virava as costas, mas você trazia. Isso eu não sabia, o médico não sabia.
E ele diz: não ache que você está sozinha. Eu nunca te abandonei e não é agora que eu vou te abandonar. Depois minha mãe confessou que ela estava num pensamento recorrente: agora eu estou sozinha, o que eu vou fazer? Pensamento, ela não comentou com ninguém. E ele falou, atestando a veracidade da comunicação. Mas o que ele falou de mais, digamos, contundente, que vem ao encontro ao nosso assunto, que a gente ainda não entrou, foi que ele disse o seguinte: eu não senti nada. Naquele momento, falando da desencarnação, eu simplesmente adormeci e acordei do lado de cá, rodeado de amigos e de familiares. Meus filhos, muito cuidado com os momentos de cabeça vazia, de ociosidade, porque o passaporte para chegar bem do lado de cá se chama trabalho. De lá para cá, 3 anos, ele sempre, regularmente manifesta. Eu, meu irmão e algumas pessoas, parentes, demos continuidade nos trabalhos que ele fazia no sanatório de manhã. O sanatório foi fechado esse ano pelo governo federal. Passamos a fazer no albergue ao final da tarde, cujo trabalho ele dirige. Várias vezes ele comunicou lá. Ou seja, eu posso dizer que toda segunda, quarta e sexta, às 17h30, eu tenho um encontro com meu pai. E ele está lá sempre. Mas, onde eu quero chegar, aconteceu neste ano de 2017, mais precisamente no feriado de Semana Santa, quando ele comunicou nos trabalhos do albergue, pedindo, porque a minha família, eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe, desde que eu entendo por gente, fazemos o culto do Evangelho todo domingo, às 20 horas. Daqui a pouco, meus irmãos estão lá fazendo. E ele pediu então que antecipássemos para o sábado, de uma maneira em exceção. Eu descobri mais tarde que meu irmão, que mora em Goiânia, chegaria. E ele disse que não viria. Meu pai já estava sabendo. Então no sábado nós fizemos o culto, estavam ali presentes todos os irmãos, minha mãe, e meu pai manifesta dizendo: eu sei que aqui não é o lugar e nem a hora, porque realmente reuniões de família, cultos, não é lugar de manifestação. Mas eu pedi permissão e tive, porque eu precisava dar um recado. E falou coisas para todo mundo, deu recado da família que estava ali, espiritual, que estava ali, que foi um verdadeiro banquete, porque a maioria dos parentes do lado dele, desencarnados, estavam todos ali. Inclusive deu notícia para Simone, minha cunhada, de um irmão dela, que estava lá, que havia desencarnado logo depois do nascimento e que ela não havia conhecido. Mas a frase que ele falou e que marcou: meus filhos, entraremos num momento muito grave, e eu peço que redobrem os trabalhos, porque só ficará de pé aquele que estiver guarnecido pelo trabalho. O trabalho que ele fala é o trabalho no bem, é o trabalho da caridade, é o trabalho da espiritualização. Só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. Antes da gente passar a mensagem que Divaldo mandou, nós precisamos entender uma coisa antes. Hoje nós vivemos um momento na Terra muito conturbado, ninguém nega isso. Há notícias das desgraças, da corrupção, da dor, do sofrimento, da violência. Tem crescido exageradamente. Agora, ao olhar do pessimista, nós estamos num momento que nunca atravessamos de tanta dor, sofrimento e violência. Ao olhar mais atento, nós nunca estivemos tão bem como estamos. Porque em 6.000 anos de registro da história da humanidade, nós nunca passamos 100 anos sem uma guerra. Mas guerras que há 50 anos atrás se passavam com um avião sobre uma cidade, vomitando bombas sem querer saber quem estava lá embaixo. Hoje não. Passam com o avião soltando bilhetes dizendo: saiam que vamos bombardear, porque nosso objetivo é o inimigo. E o bombardeio é preciso, com alguns centímetros de erro.
não matando mais a massa, não tendo mais aquele banho de sangue. É uma evolução, não deixa de ser. Já estamos no caminho. Hoje nós tivemos, digamos, um tripé que segura a humanidade, na área da sociologia e filosofia, na área da tecnologia e da moral, grandes avanços. Sociologicamente dizendo, hoje nós temos campanhas contra o racismo, campanhas como a homofobia, campanha contra a violência à mulher, o respeito à natureza, mostrando que houve sim um avanço. Na área tecnológica, nós temos também grandes avanços. Há 120 anos atrás, para atravessar de um continente para o outro, gastaríamos 3, 4, 5, 6 meses de navio. Hoje, com 15 horas, você sai de São Paulo e pousa em Paris. Com 11 horas, aliás. Os remédios, os anestésicos. Hoje você está com a pior dor, corre na farmácia, você tem um analgésico. Você tem um problema de saúde, existem as cirurgias, os transplantes, os implantes. A internet, com tanta coisa boa, mal utilizada pelas pessoas, enfim. Deus nos proveu com muito recurso e o homem soube aproveitar nesse ponto. Mas na parte moral nós tivemos muito ganhozão. Na parte moral, nosso desenvolvimento foi muito, muito lento. Quer um exemplo? Há 2000 anos atrás, a época de Jesus, muitos de nós reunimos no circo romano, nas arenas, para nos divertir, para apostar, para deliciar com os gladiadores que se agrediam até a morte, para o delírio da plateia. 2000 anos depois, muitas pessoas se reúnem no conforto dos seus lares, numa sala, no home theater, no quarto, com lanchinho, com ar-condicionado, com uma TV de 90 polegadas em 4K, para assistir os campeonatos de MMA, onde 2 gladiadores se esbofeteiam quase até a morte. E essas pessoas se deliciam, apostam e vão ao delírio, com nenhuma diferença moral. Há 2000 anos, nas Saturnais, que eram festas feitas no solstício de inverno no hemisfério norte, onde até os escravos tinham permissão para ficar uma semana bebendo, comendo e fazendo orgias, ao som de batuques de música. 2000 anos depois nós temos as micaretas, as festas sertanejas, os carnavais, onde as pessoas fazem sexo na rua, e toda sorte de promiscuidade, que só não é pior porque são limitados pela lei. E muita gente só não faz coisa igual porque é limitado pela lei. Ou seja, evoluímos? Não, somos contidos. Porque muita gente fala: que vontade de matar o fulano porque fez aquilo comigo. Se eu não fosse preso, eu matava. Não mata. Então está mostrando o quê? Que ele é evoluído? Não, ele é contido. Mas não houve evolução. Segundo Joana de Ângeles, hoje, dentro dessa evolução, ela foi muito lenta, devido principalmente ao orgulho. O orgulho é o motor propulsor de todos os conflitos humanos. Desde o conflito dentro de casa com o parente até as guerras mundiais. Todos eles nasceram por conta do orgulho. Há 1000 anos atrás, nós aqui, os espíritas principalmente, estávamos nos exércitos das cruzadas católicas, nos tribunais do Santo Ofício, matando em nome de Deus, pilhando os muçulmanos em nome de Jesus e criando inimizades seculares para o cristianismo. E esses espíritos ainda não superaram essa dor de terem sido roubados, torturados, espoliados, expulsos da sua terra, mortos. O inconsciente espiritual marca, e é tão marcante, que eu me lembro uma vez que eu ouvi uma palestra do Divaldo dizendo
que quando ele foi a Roma, depois dos seus compromissos, Joana o levou até próximo do Coliseu, numa região, para quem conhece lá, entre o Coliseu e o Palatino, tem um morro, e ali em cima, ela revela para ele, que a época de Jesus, ela foi Joana de Cusa, a esposa do intendente Cusa, que teve com Jesus algumas vezes, foi seguidora de Jesus, e que depois da morte do seu marido, ela ficou na miséria, continuou cultuando o cristianismo, principalmente nas catacumbas, quando foi presa, e ali, ela apontou, ela fora queimada, e a única parte que se faz menção Joana de Cusa no Novo Testamento bíblico, que ela foi queimada viva junto com o filho, quando o filho gritava e pedia: mãe, abjura a esse tal Jesus, eles vão nos matar. O carrasco rindo e diz: abjura, Romana? Basta você negar ao seu Cristo e você desce daí. E ela simplesmente se calou, olha para o filho e a lágrima desce. E o filho gritando e pedindo, e ali ela revela de volta. As escrituras dizem que eram um, mas eram 2 filhos. E depois ela revela mais tarde que esse filho era o tio Nilson, que construiu a mansão junto com ele. E que até nessa atual reencarnação, quando o tio Nilson era adolescente, ele tinha muita resistência com o cristianismo por conta das reminiscências. Que segundo Joana, todas as reencarnações, ou algumas ele foi ateu, outras ele trabalhou contra o cristianismo por conta do sofrimento. E conversando com o Divaldo, numa conversa de algum tempo, sentado num sofá, numa dessas coincidências, entre aspas, tinha um quadro do Coliseu Romano logo atrás da gente. Eu falei assim: Divaldo, você narrou isso numa palestra, e disse que um dos filhos era tio Nilson, mas a Joana disse que eram 2. Fala, você nunca disse, pode falar só entre nós 2. O outro filho por acaso era você? Porque tudo indica. Olha a maternidade de Joana com vocês. Olha o trabalho dela para te ajudar no que você diz da sua autoiluminação. Só uma mãe faria isso. Ele, do jeito dele, muito discreto, disse: pode ser que sim. Para o bom entendedor. Mas eu narrei isso para dizer que ele que passou aquilo, tio Nilson, até hoje, 2000 anos depois, trazia um trauma. E espíritos mais bárbaros, e espíritos mais imperfeitos, muito mais. Por isso que reza a tradição no plano espiritual que uma turba muito grande de espíritos extremamente bárbaros, belicosos, guerreiros, ficaram retidos por mais de 1000 anos no plano espiritual, para esperar a evolução do orbe, para que eles pudessem reencarnar e ter as suas últimas oportunidades de evolução no planeta. E desde a década de 70, eles já estão aí. São esses que a gente vê aos 12 anos praticando crimes absurdos, matando uma pessoa como se pisa numa barata. São esses do Estado Islâmico, que quem é mais atento e observa de perto percebe o seu modo operandi igualzinho a alguém da Idade Média, querendo implantar um reino que é uma cópia da Idade Média, inclusive combatendo os cristãos. Basta observar as características e nós identificamos. Estão aí. Por afinidade vão reencarnando em várias partes do planeta. Olha o Rio de Janeiro. Olha o Oriente Médio. Olha a nossa cidade. Por isso, do aumento da barbárie, por isso, do aumento da evolução. Mas são situações necessárias para essa faxina que o planeta está sofrendo, para entrarmos finalmente na era do planeta de regeneração. Precisa peneirar para ver quem é que está pronto e quem não está. Quem vai ficar e quem vai ser degradado. Chico diz que desde a década de 1940, muitos espíritos já não recebem mais a permissão de reencarnar no planeta. Eu, Carvalho, deduzo que são os comandantes nazistas e por aí afora. Os Osama Bin Laden e todos mais comandantes belicosos.
já foram degradados. Agora nós, digamos assim, mais comuns, já mais menos, no bom goianês, estamos tendo as nossas últimas oportunidades da lapidação. E como uma reforma numa casa precisa quebrar, sujar, bagunçar para depois ficar arrumadinho, estamos passando por isso. Poderia ser muito melhor se a gente não fosse orgulhoso. E Jesus disse, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, no Sermão do Monte, quando ele disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, os mansos herdarão a terra, os demais voltarão para no futuro vir novamente. Agora, essa faxina não se dará sem uma, entre aspas, guerra. Assim como, por exemplo, nós vemos na TV, quando a polícia fala que vai invadir tal morro, os traficantes não aceitam e reagem de maneira pesada para não deixar perder o seu território. Essa faxina, que seria, por assim dizer, a invasão do bem no planeta, não vai acontecer de uma maneira simples, porque a espiritualidade que ainda singra nas ordens do mal, obviamente vão contra-atacar de maneira muito pesada, corrompendo inclusive alguns espíritas. Não se trata aqui de uma visão maniqueísta, da eterna guerra do bem contra o mal, nada disso. É uma realidade. Eu lido com trabalhos mediúnicos há muito tempo. Eu cresci acompanhando meu pai no sanatório, desde criança. Ele nos ensinou dando exemplo, e eu já vi cada coisa. Cada coisa que Deus só não duvida porque é obra dele. Mas são coisas que atestam isso tudo. E essa espiritualidade inferior, que quer atravancar por conta de querer dominar, ou aqueles espíritos que foram mortos e pilhados em nome de Deus, e que portanto são inimigos do cristianismo, principalmente eles, querem sim acabar com essa festa. E adivinha quem são os principais alvos? Nós, os espíritas. Sabe por quê? Porque as outras religiões, eles já dominaram. É muito mais fácil. As outras religiões, ainda engastadas na fé cega, na hipocrisia, na mentira, na interpretação equivocada das Escrituras, na ganância, na vaidade, na materialidade, são alvos fáceis. Agora, como nós espíritas que fomos esses no passado das outras religiões e temos hoje o facho de luz da doutrina em nossas vidas, já temos um pouco de consciência, então se voltam literalmente contra nós. Mas eles, esses espíritos, estão nadando de braçada. Nadando de braçada e fazendo festa. Por quê? Olha como está a nossa sociedade. Extremamente materializada, materialista, viciada, corrupta em toda a ordem. E como a grande maioria das pessoas, principalmente os mais jovens, estão preocupados em apenas curtir, viver tudo que a vida pode proporcionar. Gozar todos os bens e facilidades que a modernidade pode, são portas abertas para a influência deles. E a gente nem percebe. A gente nem sente. Sabe por quê? Porque muitos esperam uma influência espiritual perversa através de uma obsessão cruel, de perturbações cruéis, e não é assim. Muitos se esquecem que aqueles homens e mulheres que encarnam nesse livro, que participam de escolas, que ele chamou de escola de vingadores, escolas, nós não temos aqui as universidades no plano material, por que não nas tem no plano espiritual? É tudo igual. E lá eles aprendem a obsessão. Sabe como? Ele disse muito bem assim: nós observamos o desejo central de cada pessoa. O desejo central é aquele nosso desejo, aquele pensamento recorrente. Porque tudo que nós pensamos, nós plasmamos no plano espiritual. O espírito olha para a gente e sabe o que a gente está pensando e querendo, porque o nosso perispírito tem uma coloração, a nossa aura tem uma coloração, e nós temos as formas de pensamento.
Por isso que no plano espiritual não existe máscara. Aqui eu posso estar como alguém muito bonzinho, mas ser a pior pessoa, e eles identificam. Então eles ficam nos observando no dia a dia e vendo o que você mais pensa. Você é uma pessoa muito ciumenta? Você é uma pessoa muito insegura? Olha o seu desejo central. Você é uma pessoa muito nervosa? Qual que é a sua queda? O sexo? Olha o seu desejo central. Esse é o mais fácil. Mais fácil. A pessoa que tem a queda sexual e está no relacionamento, a coisa mais fácil é pegar. Começa a insuflar um pensamento. Onde está seu namorado agora? Você já percebeu que o celular dele está desligado? Ele deve estar com outro. De repente a pessoa está no trabalho. Onde está meu namorado ou minha namorada? Aí liga, o celular está desligado. Só pode estar com outro. Aí começa. Percebeu? É simples assim. E eles pegando o nosso desejo central, eles simplesmente inflam isso. Isso quer dizer o quê? Que nós não somos vítima. Nós somos coadjuvantes. Porque o obsessor não pega nada que nós não tenhamos. Então, se eu cair numa armadilha dessa, por assim dizer, foi porque eu tinha aquilo dentro de mim. E aí que eles estão pegando. Manuel Filomeno de Miranda falou de 5 pontos. Que todos nós, incluindo eu, temos pelo menos 2. Uns têm 3, outros têm 4, outros têm até os 5. Como o tempo não permite, eu vou falar apenas de 2 para exemplificar. Ele falou, por exemplo, que um dos principais pontos que eles pegam é o nosso misticismo. O misticismo é a procura por respostas mágicas. Nós buscamos coisas mágicas, respostas fáceis, resultados fáceis, porque é mais cômodo. Uma pessoa, por exemplo, que é muito mística, ele atrai essa espiritualidade, por quê? Porque o misticismo leva à inércia. Nós não precisamos fazer esforço, tudo a gente acha que é resposta mágica. E se eu não tenho que fazer esforço, a minha tendência é a inércia, que ele falou no começo. Uma pessoa muito mística, por exemplo, acha muito mais fácil buscar uma cartomante para trazer o amor em 7 dias, do que se tornar uma pessoa atraente e conquistar. E eu não falo aqui da atraência física, eu falo da atraência moral, pessoal, personal. Se é uma pessoa agradável, que gosta de conversar, afável, carinhosa, é isso que conquista, porque a beleza física acaba com o tempo. Mas é mais fácil eu buscar artifícios do que me tornar uma pessoa assim. É mais fácil eu usar amuletos, rezas, orações, pedras, etc., do que lutar pelo que eu quero. Eu conheço um cara que tem 50 anos que ele joga na Mega Sena, nunca ganhou e não desiste, porque o sonho dele é ficar rico e viajar no mundo inteiro. Se ele estivesse trabalhando e juntando dinheiro nesses 50 anos, já tinha dado 2 voltas ao mundo. Mas a ideia mística é muito mais fácil. E a doutrina espírita está sendo invadida por misticismo. Eu falei disso nas palestras há um mês atrás, falando sobre os falsos cristos e falsos profetas, da materialidade e da erraticidade aqui nessa casa. E lá eu falei sobre isso. Da quantidade de místicos que insistem que a doutrina precisa de reforma, que está ultrapassada, e começa a trazer novidades, entre aspas. A internet está assim, ó, de psicografia sem nenhum cunho doutrinário. Está cheio de psicografia do Dr. Bezerra falando cada asneira. Você percebe que não falaria isso? Quantas celebridades já manifestaram através de psicografia? O Chorão, Cássia Eller, e já manifestam como espíritos quase puros. E os espíritas curtem, amam, compartilham, comentam, com perdão da palavra, numa verdadeira idiotia, fazendo justamente o que eles querem. Pessoas que se atêm apenas à leitura de romance, não quer ler nada contra o romance, mas está muito cheio de coisas muito fora da realidade por aí. Tem romance que conta de churrasco no plano espiritual, é sério. Tem romance que fala de gestação de perispírito no plano espiritual, é sério, e tem gente que acredita. Percebeu o misticismo? E os centros?
Quantas casas, eu falo isso por conhecer de perto, quantas casas estão introduzindo rituais? A mesa mediúnica tem que ser toalha branca. Na hora do passe das orações, você tem que ficar sentado com a mão assim, com a mão assado. Você não pode entrar com chave, com metal. E quem tem marca-passo? Não recebe? Quem tem amálgama no dente, aquele antigão, não recebe? Quantas coisas eu pergunto, aonde que leram isto? Uma amiga minha me disse que a dirigente do centro que ela frequenta em Tubiara deu para ela meio litro de água fluidificada, falando para ela esparramar pela casa para afastar os maus fluidos. Qualquer semelhança com a água benta católica não é mera coincidência. Mas aonde viram isso? Quem contou isso? E as inserções de atividades que não tem nada a ver com a doutrina. Tem centro aí fazendo reiki, fazendo terapias por cristais, cromoterapia, tudo quanto é tipo de terapia que não tem nada a ver com a doutrina. São os místicos. São médiuns que estão sendo fascinados, e a fascinação é a pior das obsessões, porque o médium fascinado não percebe que está obsediado. E ele se deixa levar até cair. E segundo Manuel Filomeno de Miranda, o objetivo desses é justamente o que eles estão conseguindo: ridicularizar a doutrina espírita. E os espíritas estão contribuindo muito com isso. Ridicularizam tanto que quem não é espírita chega numa casa espírita dessa, vê essas baboseiras no Facebook, no Twitter, e acha que doutrina espírita é aquilo. E às vezes precisariam chegar na doutrina para se melhorar e se perdem porque não querem saber daquela bobagem. E através do misticismo as pessoas não procuram se melhorar, se deixam levar. Obviamente, acabam chegando onde? Na inércia. Percebeu? O segundo ponto que ele fala é a preguiça. Coisa que eu sei que ninguém aqui é. E quando a gente fala em preguiça, a primeira coisa que vem na ideia é o quê? A preguiça. Não querer se mover, não querer se movimentar, não querer fazer nada. E não é por acaso que o IBGE soltou há 2 meses atrás que o número de obesos e sobrepeso no Brasil encostou na casa do, pasmem, 60%. Porque as pessoas não querem mais saber de muita coisa. E não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. O número, pena que o Bandeira entrou, senão ele ia confirmar, o número de infartos e AVC no público jovem quase que dobrou. Por conta disso. É muito doce, muita picanha gordurosa, muita margarina e patê, é muito açúcar, é muito excesso de comida que as pessoas comem para se empanturrar, não para se satisfazer, refrigerantes, etc, etc, etc. Agravado hoje pelo uso do álcool, que é extremamente calórico. Pessoas esperam arduamente para chegar sexta-feira para poder beber, para fazer um churrasco, comida, bebida. E quanto mais vão mergulhando nisso, mais a preguiça vai tomando conta. Porque quando tem um tempo gostoso, chuvoso como fez hoje, o que a pessoa fala? Nossa, tempo bom para quê? Para dormir. Eu não acho, eu prefiro sair, pegar minha bike, porque eu gosto de sentir o tempo. Se eu vou dormir, eu não vou ver, né? Ah, hoje é sexta, é dia de comemorar. Vamos fazer um churrasquinho lá em casa, traz a cerveja. Não parece um regime de confinamento que a gente faz com o gado? A pessoa só come, bebe, dorme. E quanto mais preguiçosa, mais inerte. E isso afeta também o lado espiritual, porque essas pessoas tendem a abandonar a casa espírita. Ah, não, hoje eu não vou não, estou com dorzinha de cabeça chata. Não, choveu, não vou não, chegou gente em casa de última hora, tem problema lá em casa. Ah, uma indisposição, uma coisa assim. Tudo é desculpa para não ir. E aí a pessoa vai para onde? Para a inércia. E o estudo então? Ah, não, eu não vou ler hoje não, que estou com sono. Ah, não vou ler não, que eu vou assistir novela, e acaba a novela, vai ler, não, estou com sono. Ah, esse livro, 300 páginas, não tem nenhuma figurinha, só letra. É a preguiça. E outros, eu não preciso nem ler nem estudar, vou lá na palestra e me conta tudo que eu precisava de ler. E isso leva aonde? Na inércia.
As pessoas preguiçosas não querem se melhorar. Vai no centro, assiste palestra e toma um passe. E o passe não é um passe de mágica. Porque muitas vezes o Papa Passe, que chega no finalzinho só para tomar um passe e ir embora, ele nem se conectou, não precisava de ter vindo. O passe não faz efeito. A pessoa precisa estar em sintonia. E quanto mais preguiça, inércia. Percebeu? Só duas coisas. Quem se identificou não precisa falar não. Então você percebeu o quanto que nós somos facilmente manipulados porque quem é inteligente? E tem mais 3 itens que não dá tempo de falar aqui. Quais são? Eu vou falar outro dia. Quem quiser, te venha. E não dá tempo, eu tenho só mais 45 minutos para terminar a fala, entendeu? Como me tiraram 40, falta 5, então não dá tempo da gente falar agora. Bom, mas essa manipulação tem por objetivos principais dividir, destruir, causar dor. E aí vem a mensagem do Divaldo. O Divaldo também, como um bom discreto, sempre que ele recebe certas mensagens, ele as guarda por um tempo para depois divulgar. E essa mensagem foi divulgada antes lá em Salvador. E talvez ele deve ter autorizado e chegou em mim porque eu tenho uma certa ligação com aquela entidade, tenho amigos lá dentro, tenho uma certa ligação, bastante distante, com o próprio Divaldo. Quando ele vinha a Jataíra muito tempo atrás, ficou hospedado em casa muitas vezes. Eu já me dei de presente de aniversário várias idas à mansão, e a mansão é um lugar que vale a pena conhecer. É uma ilha é uma colônia espiritual na terra, resume tudo. É impressionante quando você entra portão adentro, parece que até o ar muda. E é impressionante. E Divaldo, então, eu vou ler, porque é uma mensagem relativamente longa, e eu não poderia resumir ela, mas perderia muito. Ele escreve o seguinte: no dia 4 de abril de 2016, portanto, ano passado, um grupo de mais ou menos 40 espíritos se acercaram de mim e desafiadoramente me disse: hoje começamos uma guerra contra a esperança. Anote essa data, porque a partir de agora recrudescerão as dores, multiplicar-se-ão as dificuldades, e aqueles que queiram servir ao Cristo de Deus como vocês falam, terão que demonstrar. Não serão mais as feras do restrito circo romano, nem o empalamento, e muito menos as fogueiras. Seremos nós. Estaremos de perto para averiguar a legitimidade do cristianismo. E estaremos ao lado de todos vós, para poder testá-los as lições que ensinais aos outros. Ou seja, seja o que você fala, o que você diz aos outros. Procuraremos interferir em vossas vidas porque sois devedores. Não nos sentimos na condição de cobradores, mas de material de laboratório para testar a vossa fidelidade. Percebeu o sarcasmo? Percebeu? Podeis contar conosco, pois nesse momento de transição que se iniciou nos anos 70 do século passado, as dores que se abateram sobre a terra são mínimas. É como se a cauda de um cometa passasse a regular distância, provocando alguns leves danos. Mas agora o cometa se volta em direção ao planeta terrestre para o grande choque. Contai com a nossa guerra. Estamos em batalha e gostaríamos de vê-los chorar e buscar misericórdia. Gostaríamos de ver a vossa fidelidade ao Evangelho, a começar de ti, Divaldo. Nós te cobraremos cada lágrima, cada sorriso e veremos até onde irás. Ponto. E ele faz uma anotação. Eu os ouvi com maior respeito e falei a um amigo mais próximo: a humanidade vai passar por uma das suas piores crises e aguardemos que muitas dores virão até nós, conclamando-os a ética saudável e a vivermos o Evangelho para ajudar o nosso próximo. Lembra do meu pai? O trabalho?
E falei aos mais íntimos da nossa casa: muito bom ânimo, pois as coisas vão piorar tremendamente. Oremos para evitarmos as guerras do cotidiano, evitarmos as calamidades coletivas, pois as entidades do mal perfilam-se para evitar a chegada da nova primavera. Nós resistiremos e serviremos com alegria. Nós resistiremos e serviremos com alegria, pois estamos a soldo daquele que convidou os servidores da última hora, que mesmo envidados às lágrimas, teremos a luz suave do Mestre, enxugando-nos o suor e os olhos. Não temamos, não desfaleçamos, que tenhamos a coragem de carregar uma cruz invisível, que esta não seja vista, e que os outros não nos julguem pela aparência, pelo sorriso ou pela alegria, mas que os outros nos julguem pelo caráter rígido e pela fidelidade ao bem e ao amor. Lembra o trabalho? E continua finalizando: desde aquela data, eu que sempre desfrutei de muita saúde, tenho sido visitado, como é evidente, uma idade bastante avançada, pelos fenômenos orgânicos de um lado, mas também pela visita destes seres que nunca vi nas cidades, cuja psique forma uma nuvem sombria sobre essas cidades e vilarejos que eu visito, resultado da mescla da psicosfera humana aturdida, dolorosa, sofrida, quase sem esperança. O Divaldo ainda fala sobre outras coisas, mas o tempo realmente não dá. Eu vou pedir só mais 5 minutos, para não falar que não sou eu. Quando eu falei isso ontem, no culto da família, que é um culto que minha avó paterna criou há mais de 50 anos, onde os irmãos se reúnem no último sábado do mês, na casa de alguém em uma escala, se aproximou um dos parentes e perguntou: mas vem cá, por que Deus permite tal coisa? Ele não deveria nos proteger? E protege. Eu expliquei para ele: o que você não entende ou não está lembrado é que Deus não agride consciência, nós temos nosso livre-arbítrio. Esses que hoje estão fazendo essas aberrações, crueldades, nós fizemos igual no passado, e nem por isso Deus nos impediu, Ele nos deixou. A lei de causa e efeito é essa: você escolhe o plantio, mas é obrigado a colher. Eles estão plantando e irão colher. Porém, João disse: o amor encobre a multidão de pecados. Aqueles que estão imbuídos no trabalho, por isso meu pai diz: vai ficar de pé quem estiver protegido pelo trabalho. Nós estamos um degrau acima. Não é que Deus vai juntar um grupinho ali que está puxando o saco dele para proteger, não se trata disso. É porque as influências se dão por afinidade, por abertura psíquica. E quando estamos imbuídos no trabalho, nós estamos com o nosso psiquismo acima da esfera inferior, eles não nos atingem. E quando uma dor nos atinge, nós estamos fortalecidos, porque ele fala mais à frente que eles tentarão pelos nossos parentes, pelos nossos amigos menos avisados, menos trabalhadores. Se não consegue direta, vou indiretamente. Por isso da nossa necessidade de trabalhar em conjunto, não é ficar no seu quadradinho falando: não, eu vou cuidar de mim, o resto que se exploda. Dr. Bezerra disse: estamos tão interligados que quando o homem cai na humanidade, toda a humanidade cai com ele. E quando o homem se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. Nós só conseguimos subir se nós subirmos e trouxermos os nossos conosco. Então Deus ajuda. O próprio Divaldo foi criticado quando ele falou das crianças índio. Os próprios espíritos jogaram pedra e hoje estão por aí. Entre outras coisas, ele disse que estão e estarão reencarnando no planeta vários espíritos que irão reencarnar em todos os segmentos, justamente para acabar com os impérios. Lembra da freira? Ele disse claramente, que está naquela palestra que fala sobre as crianças índigo: teremos jovens destemidos na política. Observa os novos grandes líderes mundiais, não passa de 40 anos. Eles estarão na justiça. Olha os procuradores que estão dando limpa no Brasil através da Lava Jato. Eles estarão lá dentro do Irã, lá dentro do Iraque, do novo Islã.
para mudar a mentalidade. Hoje nós já vemos a Arábia Saudita, que ano que vem libera, pasme, as mulheres para dirigir, porque até hoje é proibido. Então eles estão vindo justamente para dar esse up na humanidade. Então a espiritualidade ajuda sim. Mas nós também sentiremos, porque nós temos que dar o nosso testemunho. É a peneira do joio do trigo, cuja trama da peneira vai se diminuindo, fechando a cada tempo. Porque nós temos que dar o nosso testemunho se somos joio ou se somos trigo. Ninguém passa no vestibular para medicina sem estudar. Ninguém sai de um curso de medicina sem estudar muito. Nós queremos passar pelo grande vestibular para o mundo de transição sem fazer esforço, assistindo palestra, tomando passe. Não é assim. Então a dor nesse caso, ela vem para acelerar as mudanças. E a separação do joio do trigo se dá dessa maneira. A seleção não é feita por Deus, como muita gente imagina. Deus, esse é meu escolhido, esse não é, esse é da minha turma, esse não é assim não. Nós nos escolhemos. As nossas afinidades nos escolherão. E como eu disse, a ideia não é assustar. A ideia é justamente alertar para poder prevenir. E aí eu te pergunto, e você? Está pronto? Tem feito a sua parte? Tem trabalhado? Porque para encerrar, João de Ângeles fala que todos nós, sem nenhuma exceção na humanidade, estamos sim sujeitos a esse abalo. Mas tem uma parte da humanidade que está muito mais sujeita, que é aquela humanidade que vive uma condição que ela chamou de consciência de sono, que são as pessoas que parecem que adormecem, vivem para comer, dormir e fazer sexo, mais nada. Vivem as sensações do corpo. Essas pessoas, por buscarem mais a materialidade, sentirão mais. Por isso que o convite da doutrina espírita é ao nosso despertar. E o despertar só se dará através do trabalho no bem. Kardec já falou isso há 160 anos. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 642. Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem que não pratique o mal? Resposta dos Espíritos: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Percebeu? Então, meus queridos, que trabalhemos, que não liguemos para aqueles que riem, que criticam, porque acham que estão numa posição muito acima, momentânea, diga-se de passagem, e por isso criticam e até desincentivam aqueles que querem se melhorar. Por quê? Porque quem está no buraco quer trazer o máximo de gente para se sentir bem. Mas nós precisamos sim acordar, porque tudo passa. Chico falou, tudo passa. Os dias ruins passam, mas os dias bons também passam. Então quem hoje acha que está por cima e critica, vai passar. E depois que passou, e você não aproveitou o seu tempo, vem o choro e o ranger de dentes que Jesus disse. Eu vejo os trabalhos mediúnicos assim de espíritos, sofrendo, estertorando, dizendo, não faça isso, eu fiz o que você está fazendo e olha para mim como estou agora. Então não é à toa que a gente está tentando alertar, porque nós precisamos sim fazer a nossa parte ontem. E a pergunta de novo, e você está fazendo a sua parte? Você está procurando? Não, começa ontem, enquanto é tempo. E lembrando mais uma vez nosso Pai, só ficará de pé aquele que estiver trabalhando, e Ele está aqui. Desculpa o atraso, que tenhamos todos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado.